Bom dia para você aí de casa. Estamos começando o Boa Manhã de hoje. Para começar a nossa manhã de segunda, a gente vai conversar com a Letícia Rizzi sobre nutrição funcional. Depois a gente vai ter o Dicas de Casa com a Carol aqui da nossa equipe. Em seguida a gente vai ter exercícios em casa com o Flávio Roberto aqui com a gente. Para finalizar, é claro, vamos ter o Receita do Chefe com o Chechel. Antes do papo de hoje, a gente tem que falar desse documento que eu estou usando da Dona Laura Boutique, esse vestido que vai ter tudo de lá. Acessa e veja todas as opções, eu sei que você vai gostar. Então já corre lá, Dona Laura Boutique no Instagram. Hoje a gente vai conversar com a Letícia Rizzi, ela é nutricionista, e a gente vai falar sobre nutrição funcional. Vamos lá! Oi, Letícia, tudo bem? Oi, Mi, tudo bem? E você? Tudo certo. Para quem não lembra, a Lê foi a nossa primeira convidada lá na primeira temporada e voltou aqui para conversar mais com a gente. Então, vamos lá para as nossas perguntas. A gente vai falar sobre a nutrição funcional, como eu já expliquei ali. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é o que faz, um nutricionista funcional, clínico funcional. Quais as funções que ele exerce ali, que ele está desempenhando com o paciente? Então, acho que a gente pode falar mais um pouquinho, Mi, em relação à diferença, da nutrição convencional, tradicional, para a nutrição funcional. Na nutrição funcional, a gente busca especificamente nutriente por nutriente, vitamina, mineral, bem específico de cada alimento e correlaciona com as nossas funções metabólicas. Então, a gente tira ali um pouquinho de lado medicamento, remédio, suplemento, e aí traz para o paciente todo o benefício de vitamina, mineral do alimento em si. A gente não trabalha muito com remédio nem com suplemento, só base de alimentação mesmo, bem rica. Muito bom. E aí, qualquer paciente pode ali estar aproveitando da nutrição funcional, ou existe um perfil mais adequado, alguém que possa ser ali, se enquadrar mais nos requisitos, ou todo mundo? Qualquer pessoa pode e deve ir atrás da nutrição funcional. Porque aí a gente deixa um pouquinho de lado essa ideia de preciso suplementar. Vou suplementar vitamina C, Foi algo que foi bem boom agora no Covid. Mas a mesma quantidade que tem de vitamina C ali num suplemento é a mesma coisa que a pessoa consumir uma laranja depois do almoço, ou um kiwi depois do almoço, ou um pouquinho de manga, que a gente acha que nem tem vitamina C, e inclusive tem mais que uma laranja. Um pedacinho de manga também poderia ser o ideal, ao invés de consumir um suplemento. Poderia se beneficiar do alimento em si. E aí, qual o tipo de avaliação que o paciente tem que passar para a gente pra conseguir se identificar qual a melhor dieta para ele? Qual é essa avaliação? Então, o que eu sempre peço, praticamente uma exigência, são raríssimos casos, depende muito do plano do convênio, na verdade, mas algo que eu exijo em atendimento para facilitar a conduta é o exame bioquímico, Então, o exame de sangue, para a gente entender como que estão os pontos de cortisol, de colesterol, de triglicérides, de glicemia. Esse é um dos caminhos para a gente seguir ali no nosso objetivo com a alimentação. Porque se a gente não tem esse parâmetro de exame de sangue, meio que você faz às cegas. E aí você não sabe o que você realmente precisa melhorar. Acaba ficando muito no básico. Mas quando tem um exame de sangue, aí o ponto da alimentação, a dieta em si, a prescrição, acaba sendo muito mais certeira. E existe algum perfil de alimentação que seja ideal assim para todo mundo, ou realmente, e todas as vezes, é um caso individual de pessoa para pessoa? Então, de uma forma assim geral, o que é indicado para todo mundo, claro que é redução de industrializados, de açúcares, de processados, corantes, conservantes. Ter sempre uma base de alimentos in natura mesmo, os naturais, que a gente tira da terra, colhe ali da árvore dessa forma. Mas, quando existe uma patologia, que seria aí uma dislipidemia,
ou se não uma pressão alta, ou que a pessoa tem algum objetivo, então é um atleta, vai correr, aí sim o ideal é que sempre procura um profissional nutricionista para acompanhar essa parte. E um ponto também interessante, né, que muito se comenta, é que quando a gente vai ali tá submetido a uma dieta funcional, a gente não pode comer doce, algum tipo de doce, tem que cortar tudo. Isso é verdade? Não é verdade. O que a gente precisa encontrar, Mi, é literalmente um equilíbrio. É claro que se o paciente tem uma superpatologia, como por exemplo uma diverticulite, que é uma superinflamação intestinal, por um determinado período de tempo, ele tem que passar por um processo de uma dieta muito específica. E qualquer saidinha ali acaba sendo risco. Mas isso é uma estratégia para, entre aspas, cuidar daquela patologia. Quando você atinge o equilíbrio, quando a gente consegue equilibrar também essa microbiota intestinal, tira essa inflamação do intestino, aí você atinge o equilíbrio e pode liberar um pouquinho mais de outros alimentos. Não precisa ficar isento de doce, isento de gordura. Eu queria tanto comer uma pizza, não posso. Pode sim, a Nutri também come, não sou a única, outros também comem bem tranquilo, não tem problema. Olha, isso é uma notícia que eu tenho certeza que agrada a maioria das pessoas que estão nos assistindo, inclusive... Era isso que precisava ouvir. Exatamente, mas ali com cautela, observando bem e equilibrando, né, com os outros alimentos que fazem muito bem para a nossa saúde. E aí, um ponto interessante que a gente pode falar, inclusive, é como saber se esses alimentos eles estão fazendo bem para a nossa saúde. Como que a gente sabe, como que a gente identifica quando a nossa dieta está fazendo realmente bem para a nossa saúde? Tá. Essa pergunta é muito boa, Mi, porque, por exemplo, algumas pessoas elas só entendem que precisam de um acompanhamento nutricional quando elas já estão se sentindo muito fadigadas, muito cansadas, ou quando passam no médico, o médico solicita um exame de sangue e aí o médico mesmo orienta uma nutricionista. Algo que eu aprendi desde a faculdade, uma frase que assim faz total sentido para a minha vida profissional, é que se todas as pessoas procurassem um nutricionista, não teríamos tantas pessoas na porta do médico. Porque a gente pensa, alimentação, eu como qualquer coisa, pode ser isso, pode ser aquilo, mas aí a gente perde a essência do que realmente é necessário, porque eu acho que tudo que coloca pra dentro faz bem, mas não é bem assim. A alimentação, hoje em dia, né, ela é um pouquinho enganosa, porque a gente vê muito rótulo do que é fit, muito rótulo do que é saudável, e de fato acaba não sendo. O que realmente é saudável é o natural, é o básico, é aquilo que a gente acha que é trabalhoso, mas é aquilo que faz sentido pro nosso corpo e pra nossa vida. Isso é bem bacana, né, a gente falar ali do básico, porque existe também o mito, né, ou a verdade, aí você vai poder me falar muito melhor como profissional, de que a alimentação, quando ela é adequada, quando ela é ali saudável, ela custa mais caro. Então a gente podia falar disso. Se realmente se alimentar melhor, custa mais. Não custa mais. Inclusive, eu fiz um post recentemente no Instagram, e aí eu calculei, de fato, assim, um plano alimentar básico, bem equilibrado, tinha até um chocolatinho, então tinha a porção de carboidrato no café da manhã, tinha no almoço, nos lanches, no jantar, comparando com uma alimentação mais, é que eu não posso nem chamar de moderna, acho que eu vou chamar de errada. Nem errada, mas que não seja muito equilibrada, né? Prática. Então, por exemplo, comparando um jantar saudável, onde tem arroz, feijão, um frango, 2 tipos de legumes e ainda uma sobremesa, comparado com uma pizza pronta que você encontra ali no supermercado, sai muito mais em conta. É que as pessoas às vezes se confundem, porque, por exemplo, se eu for comprar um saco de arroz, o que me chama a atenção é o preço do quilo, né? Então, um saco de 5 quilos, um saco de 1 quilo. Mas a gente não come 1 quilo de arroz. A gente come ali 50 gramas, 100 gramas. Então, existe essa conversão que às vezes a gente não consegue pensar. Só que aí a pizza, a gente paga o mesmo preço desse saco de arroz, só que a gente come tudo. Então, às vezes, falta essa conversão. Entender que a gente não vai comer 1 quilo de arroz, a gente vai comer só um pouquinho. Já a pizza a gente come inteira. E o valor é o mesmo, mas o rendimento é muito diferente.
Isso é bem interessante da gente falar, e também sobre a questão da gula, né? Como que a gente identifica quando de fato a gente está com fome ou quando a gente está apenas com vontade de comer, que é algo que acontece muito, não, também. E como também a gente pode, inclusive, saciar essa vontade de comer, que é natural, né? Como que a gente pode identificar e como que a gente pode solucionar? Tá, então, por exemplo, fome mesmo, fome fisiológica, aquele famoso, estou sentindo minha barriga roncar, isso realmente é fome, e é um tempo que você não escolhe o que você vai comer, independente se é um salgado, se é um doce, você só quer saciar aquela fome, só quer que a barriguinha pare de roncar. Mas quando a gente pensa assim, nossa, que vontade de comer o bolinho de chuva da minha avó, isso não é fome, isso é um desejo, isso é uma vontade. Você não está com fome daquilo. Você está com vontade, tá? Isso é outro ponto. Agora, por exemplo, nossa, eu quero um doce. Essa é uma fome específica. É isso que você quer. Deixa de ser uma lembrança do bolinho de chuva da avó. Deixa de ser também uma fome fisiológica, que é quando a barriguinha ronca. Então, a gente tem que saber diferenciar. Tem um post também que eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí, a gente tem que ter a maturidade também de equilibrar e saber respeitar esses tipos de fome. Não é porque tem saudade do bolinho de chuva da avó que vai comer ele todos os dias. Isso não é nada de equilíbrio. Então, saber identificar sempre. Quem tem fome não escolhe o que quer comer. Come o que tem. É assim que funciona. Igual a nossa mãe falava. E aí, em relação à fome em si, para a gente conseguir saciar um pouquinho mais, é muito importante a gente ter uma quantidade adequada de fibra na dieta. Então, por exemplo, alimentos integrais. Pode ser um pãozinho 100% integral, que tem ótimas marcas hoje em dia no mercado, fica bem atento. Sempre quando estiver escrito 100% integral, vai nesse. Mas ali no almoço, ali no jantar, um jantar composto de fibra, sempre onde tem verduras, legumes, vegetais em si, sendo eles crus, refogados, isso ajuda muito na saciedade. E claro que tomar bastante água ao longo do dia. Perfeito. Para finalizar aqui o nosso momento, seria interessante também seria importante qual seria a sua dica, o seu conselho para aquela pessoa ali que está buscando se ater mais à sua saúde, buscando encontrar ali uma dieta que faça sentido, que seja funcional para ela? Qual que é o conselho que a gente poderia deixar para essa pessoa? Vou te dar uma dica, Mi, que é a que eu uso mesmo em atendimento. Quem estiver em casa, pega uma folha de papel, escreve o que você come o dia todo. Dessa listinha, vai anulando o que é produto industrializado. Então, aquilo que vem dentro de um pacotinho. Substitui isso por alimentos realmente naturais. Mas eu tenho dificuldade com a quantidade que eu como. Por exemplo, arroz e feijão. Escreve isso também e vai tentando mudar aos poucos. Fora isso, caso seja uma alimentação muito específica, a única pessoa que vai poder te ajudar vai ser um profissional nutricionista mesmo. Mas aí, se tratando agora de pandemia, economia, não tenho dinheiro para investir num nutricionista agora, apenas retire o que é industrializado da sua alimentação. Vai mudar muito a questão de disposição, a questão física, a questão de concentração, para a mulher principalmente, pele, cabelo, unha. Tudo isso muda. Por consequência disso, existe até uma perda de peso. Mas não é só perda de peso de gordura. É uma desinflamação. Acho que a gente pode chamar desse jeitinho. A gente fica um pouquinho mais fina, mas porque esses alimentos são extremamente inflamatórios. E a gente fica mais retido. Então, só retira o que é industrializado, açúcar principalmente, e aí tente se adaptar a verduras, legumes, fibras e frutas. Perfeito, muito obrigada, Lê, pela sua contribuição aqui no nosso programa. Sempre um prazer receber você, agora pela segunda vez aqui na segunda temporada, foi muito legal mesmo, obrigada. Obrigada a vocês, gente, um beijo e parabéns para todos. Beijo. E essa foi a Lê Rise aqui com a gente pela segunda vez, foi muito legal. Quiser assistir algum ponto de novo, acesse o nosso canal do YouTube, o programa Boa Manhã, que a gente coloca tudo lá. E vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta e vamos pro Fica a Dica. Vamos lá! Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Fica a Dica, ao Boa Manhã e ao nosso Fica a Dica aqui agora, onde a gente dá dicas de organização, de limpeza e a gente vai aqui se ajudando junto, descobrindo coisas novas, né? Bom, a nossa dica de hoje é uma dica bem interessante. O que a gente vai aprender a fazer hoje? A gente vai aprender a montar um quadro organizador com menos de R$10. Eu vou te ensinar como fazer isso aqui no Boa Manhã. Bom, então vamos lá, vamos direto aqui ao assunto do que a gente vai precisar de fato concreto. Coisas muito simples, muito básicas. Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Vamos começar. O primeiro material que a gente vai precisar aqui pra fazer esse quadro organizador é uma placa de isopor. Eu vou passar a placa aqui, vocês não vão me ver, mas vocês vão ver a placa e vão ver o tamanho dela. Olha, ela é bem grandinha. Essa é uma placa de 1 metro, uma placa de isopor de 1 metro com 15 de espessura. Eu paguei R$6,99 nela, muito baratinho mesmo. O nosso outro material que a gente vai precisar, porque a gente só vai precisar de 2 materiais efetivamente, o de resto é só para nos ajudar a fazer, que é papel craft ou papel pardo, como você chamar aí, de onde você estiver. Que é aqui, ó. Ele também tem 1 metro, tá? E eu paguei nesse 1 metro, R$1,20. R$1,20 foi o que eu gastei aqui. Então, R$6,99 da placa de isopor, mais R$1,20 aqui desse papel pardo, que tem 1 metro também. Vamos lá. Fora esses nossos 2 materiais que a gente vai fazer o quadro organizador, que vai ser composto por essa placa de isopor e esse papel pardo, a gente vai precisar de uns outros materiais, mas que só vão ajudar a gente a fazer de fato e, enfim, moldar do jeito que a gente quiser. Primeiro, eu separei aqui um estilete, tá? Eu separei um estilete, mas eu também tenho uma tesoura aqui, caso eu precise, seja melhor pra gente recortar o isopor. Uma fita métrica, se você não quiser, porque eu vou fazer um quadro organizador menor do que 1 metro, porque pra mim 1 metro eu acho que ficou um pouco demais. Então, eu vou pegar a fita e vou medir ali o tamanho que eu quero certinho. E o nosso último material que a gente vai precisar aqui pra fazer esse processo todo é um durex. O meu, ele é fininho, mas se você pegar um grande, talvez seja até mais fácil o processo, tá? Então, bora começar e botar a mão na massa. Prontinho, colocando a mão na massa aqui, então vamos começar esse processo. Ah, outra coisa, eu vou pegar um lápis pra me auxiliar aqui a marcar as partes que eu vou cortar, que eu acho que vai me ajudar, então pega aí na sua casa também. Prontinho, então eu peguei aqui o meu lápis, bonitinho, lápis normal mesmo, e eu vou medir aqui quanto eu quero. Primeiro, acho que o primeiro passo é medir o tamanho do quadro organizador que você vai querer na sua parede, no lugar onde você for deixar, pra, enfim, que fique de acordo com o que você precisa, né? Aqui eu vou manter essa altura, que tá aqui mesmo, tá? Esse meu tem a altura aqui, tem 50 centímetros de altura. E de largura eu vou deixar, vamos ver. De largura eu vou deixar 70 centímetros, porque eu não quero que ele fique tão grande. Então eu vou pegar aqui a largura que eu medi, aqui onde dá 70 centímetros, e vou marcar. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra cá, acho que fica mais fácil. Vamos. Você pode fazer com lápis, eu tô fazendo aqui com lápis, tô marcando com lápis. Porém, eu esqueci que o isopor quebra.
Mas pelo menos o que você precisa é da marquinha aqui pra continuar e seguir o seu rumo, pra continuar fazendo o seu quadro organizador, tá bom? Então eu vou colocar aqui mais pro lado. Aqui é onde tá dando pra mim os meus 70 centímetros, que é o que eu preciso para o meu planner. E vamos começar então agora com o estilete. Eu já sei, eu vou virar aqui pra ficar mais fácil começar por trás. Então eu virei aqui a minha placa de isopor e eu tenho aqui a marquinha, não tá mostrando, mas a minha marquinha tá aqui, de onde eu vou começar e aí eu vou seguir essa reta. Você pode fazer uma reta aqui, vou fazer com vocês. Pode fazer uma reta pra ser mais retinho, né? Mais simétrico. Tudo bonitinho. Só não colocar força no isopor, que vai, tá? Pronto, eu tenho aqui a risca que eu preciso pra seguir. Então eu vou pegar o meu estilete e eu vou cortar. Ó, importante falar também que o meu estilete é um grande, tá? Aqui em casa eu tenho esse grande e um menor. Mas eu achei que pra espessura aqui do meu isopor, o estilete grande seria mais viável. Então é com ele que eu estou fazendo. Ah, outra coisa importante a se dizer é que você não faça esse processo num lugar onde pode rasgar ou riscar, que seja rasgar ou riscar. Porque, por exemplo, aqui eu tô fazendo na minha mesa, então tá tudo bem, não tem problema de dar uma riscadinha, coisa assim. Mas é importante que você se assegure de fazer esse processo num lugar onde não tenha problema em riscar, porque né, o estilete corta e vai acabar riscando sua mesa, o seu pano, então prestem bem atenção nisso. Pronto, ó, a minha placa eu não fui até o final com ela, assim cortando, mas dá pra ver que ela já deu uma quebrada aqui, então eu vou só finalizar esse processo puxando assim mesmo. Então isso é o que vai ficar de fora da minha placa. Eu, hoje, não vou fazer nada com isso. O meu objetivo é realmente essa placa aqui maior. Porém, essa daqui eu já tô pensando que eu posso fazer até um quadro organizador, um mini, né? Pra deixar ali pra minha mãe, ou pra colocar num lugar mais reservadinho aqui do meu quarto, ou até pra grudar fotos. A gente vai ver que isso também é possível, tá bom? Então, vamos continuar com o nosso processo. Feito aqui a nossa placa de 50 centímetros de altura e 70 de largura, porque esse foi o tamanho que foi ideal pra mim. Pode ser que o tamanho ideal pra você seja outro, e tudo bem, né? Você vai fazer de acordo com a sua realidade. A gente vai pegar o nosso papel carta e passar ele aqui por cima. Essa parte também é muito importante, porque o papel pardo vai ser o nosso forro, vai ser o forro do nosso quadro organizador. Então é importante que a gente meça uma quantidade que sobre aqui atrás pra gente grudar, sobe embaixo pra gente também dobrar aqui pra dentro, né? E também sobe em cima pra gente dobrar em cima. Então precisa ser bem simétrico nessa hora. Não vai sobrar muito assim. Ó, dá pra ver que eu deixei 70 centímetros de placa e o papel pardo tem 1 metro. Dá pra ver que ele ficou literalmente a conta aqui, ó. Então 70 centímetros, o ideal pra eu começar a fechar ele. E como a gente vai fechar? Muito simples também. Você só vai ajeitar, como eu acabei de te falar, aqui para que fique um tamanho bom pra gente fechar tanto aqui e grudar quanto embaixo, tá? Então, eu ajeitei aqui o tamanho que foi ideal pra mim, tá? E aí agora eu vou começar a fechar. Pra fechar a gente vai precisar do nosso Durex. Muito simples mesmo essa dica, que vai ajudar muito no nosso dia a dia, pra gente se organizar melhor. E assim, muito barato, né? Muito barato. Muito barato. Bem mais barato do que qualquer quadro organizador que você vai comprar na vida. Então você pega a sua fita. Pode cortar ela, eu cortei com dente, tá? Porque eu sou raiz. Mas você pode cortar com uma fita, com uma tesoura, com um estilete, o que for melhor pra você aí.
Então aqui, ó, eu vou pegar, ajeitar o papel craft no final da minha barra de isopor e passar o durex aqui pra deixar rentezinho. Não tem muito segredo. Vou fazer isso, vou colocar no mínimo uns 4, 5 pedaços de durex pra me assegurar de verdade de que eles vão ficar grudadinhos e não vão soltar, tá bom? Coloquei 5 fitinhas aqui de cada lado e agora a gente vai começar a grudar as partes aqui superiores e inferiores, tá? A gente grudou os lados. Mesmo processo, você só vai dobrar com cuidado e vai colocando com cuidado e que fique bem rente, tá? Essa pontinha, pra não ficar pra fora, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa pontinha aqui, pra não ficar pra fora, eu vou dobrar ela assim, ó. Então, eu vou fazer essa dobrinha e vou continuar aqui, tá vendo? Deu pra acompanhar? Ó. Tava essa orelhinha aqui pra fora, tá vendo? Eu só peguei, dobrei aqui pra dentro. Só isso, pra que o nosso quadro fique mais bonito aqui. E aí você pode voltar a colar. Nessa parte, vamos mais durex, tá? Porque ela é maior do que as laterais. Mas não deixa de ser muito no olhômetro, tá? Você vai colocando até você se sentir seguro de que não vai soltar, de que tá bem firme, bem presinho. Bom, terminei então o meu processo aqui de colagem. Vocês vão ver como fica bem legal esse quadro. Vou mostrar aqui pra vocês atrás. Ó, dá pra ver que tá todo cheio de fita. A gente deixou ele bem rentezinho, tanto aqui, tanto aqui. E aqui está o nosso quadro organizador. E aqui você pode colocar post-its, você pode colocar fotos. Eu vou te dar exemplos. Vou mostrar aqui agora como você pode ilustrar o seu quadro, pra você ver aí e ver que realmente é eficaz. Ver na prática, né? Porque é isso que a gente faz aqui. Eu separei algumas fotos, tá? Que eu vou colar aqui pra vocês verem. Ele pode ser usado tanto para organização, para você colar post-it, avisos do que você precisa fazer para você se organizar, como ele também pode ser usado também ou só para fotos. Aí fica muito ao seu critério, que é melhor para você. Aqui eu vou pegar uma fita, a mesma fita que eu tava usando, vou aqui colar ao contrário e colar nas minhas fotos. E aí você cola no seu painel. Eu tô colando bem aleatoriamente aqui, tá? Mas você pode colar aí como for melhor pra você, de acordo com a sua criatividade, da forma que for melhor. Bom, eu colei aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui na minha parede, tá? Na parede eu não recomendo durex, tá? Ou a fita adesiva essa mais fininha, porque eu acredito que não seja tão forte pra segurar. Por mais que o isopor seja leve, eu acredito que não seja tão forte. Te recomendo então uma fita um pouco mais forte pra ter certeza de que esse seu quadro organizador não vai cair do nada. Beleza? Eu peguei a minha fita aqui, ela é uma fita um pouco mais grossinha, também do pó face. Vou colar aqui atrás, mais ou menos desse tamanho. E eu vou cortar. Colei.
vocês verem como ele fica até bonito com um pouso aqui, o meu cenário, o nosso cenário. Mais uma cara de nossa, vocês não acham? Bom, e esse é o nosso quadro organizador com menos de R$10. Então aqui eu colei algumas fotos. Você pode colar também post-its, eu coloquei aqui um. Eu escrevi aqui em cima, fica a dica, né, que é o nome do nosso quadro. Vou mostrar depois mais de pertinho pra vocês verem. E colei ele na minha parede com uma fita um pouquinho mais durável, um pouquinho mais firme, sabe? Bom, esse foi então a nossa dica de hoje, o nosso quadro organizador, que você, como eu te disse, você pode colar fotos, colar post-its. Ele é usado para você se organizar, você pode usar também como mural de fotos, o que for melhor fica a seu critério, tá bom? Bom, esse então foi o nosso Fica a Dica. Eu espero que você tenha gostado, espero que essa dica tenha sido útil para você e que você possa se organizar melhor com o seu quadro organizador. Bom, a gente hoje fica por aqui com o Fica a Dica. Você continue aí no Boa Manhã com a gente e até a próxima! Obrigada, Carol. Sempre muito bom receber você aqui na nossa segunda-feira de manhã. E agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais. Estamos de volta, vamos agora para exercícios em casa com o Flávio. Vai lá! Fala galera, muito bom dia! Começando mais um quadro Exercício em Casa. Eu sou o professor Flávio Roberto e venho aqui para falar com vocês sobre atividade física, longevidade e saúde, tá? Hoje eu vou comentar sobre um tema, um movimento que nós realizamos durante o nosso dia a dia. Então, durante o nosso dia, cai alguma coisa no chão, algum objeto no chão e nós temos que agachar para pegar esse objeto lá no chão. Então eu vou utilizar aqui o controle da minha televisão, caiu no chão, certo? E normalmente o que as pessoas fazem, certo? As pessoas inclinam o corpo para frente, a coluna toda mal posicionada, certo? Gerando uma sobrecarga nos discos intervertebrais e vai lá buscar esse controle no chão, certo? Eu realizar esse movimento aqui, eu posso realizar esse movimento 50 vezes, 100 vezes, que pra mim não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque eu treino, eu me preparo, eu me condiciono e a minha musculatura ela está preparada para aguentar essa sobrecarga aqui dos discos intervertebrais nesse movimento incorreto que eu estou fazendo, tá? Mas qual seria a forma mais correta? Qual seria a forma certa de eu buscar esse peso, ou essa coisa, ou essa caixa, ou esse controle que está caído lá no chão, certo? Então, uma das formas corretas seria o quê? Eu agachar, flexionar meus joelhos, flexionar meu corpo, que aí eu consigo manter as minhas costas mais alinhadas, mais retinha, e buscar esse controle, ou essa caixa, ou esse objeto lá embaixo. Então eu agacho, eu venho até esse objeto, eu busco ele lá no chão, e volto, tá? Então as pernas podem estar alinhadas na direção do joelho e ombros, como se fosse um agachamento mesmo. Posso deixar uma perna na frente, a outra um pouquinho mais atrás, mas sempre fazendo esse movimento de flexionar os joelhos, agachar e ir lá no objeto que eu vou buscar, seja uma caixa, seja uma cadeira, certo? E levantar, certo? Seja um peso mais leve ou um peso maior. E não sei se vocês repararam, tanto na hora que eu levantei o peso, quanto na hora que eu desci ele no chão, eu flexionei os joelhos. Então me posicionei aqui, peguei o peso lá, levantei. Vou colocar ele no chão, desço junto o corpo inteiro, certo? Para quê? Para eu não gerar essa sobrecarga na minha coluna
de inclinar o corpo para frente. Combinado? Tá? Então, falando isso sobre a forma correta de nós agacharmos aí para buscar um objeto, alguma coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre o exercício do agachamento, tá? Então, qual a forma correta de eu executar o agachamento, tá? Então, tem várias variações dentro do exercício de agachamento. Hoje eu vou falar só sobre a forma mais simples e mais correta de fazer. Eu vou começar demonstrando na cadeira, porque o pessoal iniciante é mais fácil a gente aprender na cadeira, tá? Sempre tenham essa cadeira apoiada numa parede, tá? Para ela não escorregar. Eu vou virar ela um pouquinho aqui para mostrar para vocês de lado e de frente. Vou mostrar os dois movimentos, tá? Então aqui, de frente primeiro, eu vou sentar na cadeira, só que eu não vou sentar lá encostado com as minhas costas, eu vou vir mais para frente. Então eu estou sentado na pontinha da cadeira aqui, eu vou montar mais na pontinha. Pés alinhados com os joelhos e ombros, tá? Tudo numa mesma direção aqui, ó. Pés, joelhos e ombros. E que movimento que eu vou fazer? Levantar e quando eu agacho, eu vou buscar a pontinha da cadeira lá com o bumbum. Agachei, sentei novamente, certo? Então, para a galera que está começando, é legal fazer com o apoio da cadeira para você ter uma consciência corporal melhor, fazer um movimento mais bonitinho. Então, eu fui lá, levantei, busquei a cadeira, sentei. Levantei, busquei a cadeira, sentei, certo? Vou mostrar de lado para vocês verem como que fica esse movimento lateral. Então, aqui, pés alinhados com o joelho e ombros. Bumbum não vai estar inteiro lá na cadeira, vai estar mais na pontinha. E eu fui lá, levantei, controlo a descida e voltei. Lembra que eu falei na aula passada, no programa passado, é sempre importante a gente controlar a subida do movimento e a descida desse movimento. Seja o peso que você está levantando, seja o corpo, o movimento que você está fazendo. Então eu subi e eu não vou soltar meu peso e cair. Eu tenho que controlar essa descida do meu corpo. Subi, controlei. Subiu, controlou. Certo? Então aqui a demonstração na cadeira para a galera que está começando, para que possa fazer da forma correta. E aí eu posso fazer sem o apoio da cadeira. Então estou aqui, posicionei, controlei minha descida, voltei lá em cima. Controlo a descida, voltei lá em cima. Sempre quando eu subir, seria interessante que eu não estendesse totalmente meus joelhos. Então reparem que o meu joelho ele fica um pouquinho flexionado, tá? No final do movimento. Desci, subi. Eu mantenho um pouquinho a flexão do meu joelho. Não estendo totalmente esse joelho, tá? Controlo a descida e subiu, certo? Então esse aqui é o agachamento, um dos exercícios básicos e mais importantes aí o fortalecimento de pernas, de membro inferior. Nós conseguimos fazer em casa, como vocês viram. É legal começar na cadeira para você ter uma consciência corporal melhor e depois partir para o exercício livre. O exercício de agachamento nós fortalecemos toda a musculatura das pernas, musculatura anterior de coxa, quadríceps, posteriores, isquiotibiais, glúteos, para as mulheres que adoram aí o bumbum, treinar o bumbum, tá? Então toda essa parte interior inferior é fortalecida no exercício de agachamento. O exercício de agachamento ele tem diversas variações. Então dependendo da forma que eu posiciono meus pés, mais aberto, mais fechado, eu consigo focar e trabalhar um pouquinho mais uma musculatura específica ou outra, tá? Então, por exemplo, com as pernas mais afastadas, eu estimulo um pouquinho mais do glúteo. Ah, Flávio, mas e os outros músculos? Os outros músculos também vão ser trabalhados. A diferença é que nós vamos ter um pouquinho mais de ênfase no glúteo, trabalhando com a perna mais afastada. Mas isso é um papo para um outro dia, porque eu tenho que explicar também posição de pés, posição das costas, posição da coluna, tudo isso vai influenciar aí no nosso exercício. Então no vídeo de hoje, na aula de hoje, aprendemos aí sobre o agachamento e como agachar corretamente no nosso dia a dia para pegar alguma coisa que caiu no chão, para buscar algum peso que a gente tem que levantar,
certo? Da forma correta, para que não tenhamos uma lesão aí, ou machuque a coluna, alguma coisa nesse sentido. Combinado? Desejo um bom dia a todos e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau! Boa! Agora que a gente já começou a nossa manhã de segunda fitness, né? Já vimos o Flávio aí com seus treinos muito bons. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com mais. Estamos de volta e vamos ver a receita que o Xexé vai preparar hoje pra gente no Receita do Chefe. Bom dia Mirelle, deixa comigo que agora eu vou arrebentar nessa receita linda. Bom dia pessoal de casa, todos vocês. Hoje o chefe vai ensinar como é que você faz o famoso galeto atropelado. O nome não é aquelas coisas, mas o prato vai ficar incrível, incrível. Deixa eu ver com a câmera que eu vou olhar. Essa top, beleza papai, deixa comigo. Gente, é o seguinte, o galeto atropelado, geralmente a gente costumava usar o galeto pronto, que é um franguinho menor. Mas hoje, com tanta inovação e a economia do momento, né, por que não mudarmos? E o chefe aqui mudou. O meu galeto, você pode fazer na sua casa, sabe por quê? A coxa sobre coxa. Isso você compra em qualquer mercado, né, não é caro. E eu vou ensinar a técnica de ele virar o famoso galeto atropelado. E lá no final eu vou mostrar a montagem desse prato, o que combina com o galeto atropelado. Vamos lá? Vou caprichar, Mirella, que é a primeira receita do chefe, hein? Bom, aqui tá coxa sobre coxa, uma faca boa, não precisa ser tão boa, lógico, em casa, né, até com a faca de serra. E é isso, ó, vamos pegar essa coxa, nessa parte virada para a esquerda, fazer um corte nela assim, ó. Você pega a parte do osso e vai seguindo, ó. Olha que bonito que vai ficando. E vai abrindo, né? Abrir um lado, vou virar o contrário, né? Ó, olha isso. Faz a outra parte. Por que isso? Isso aqui é pra gente, o tempero, pegar nele por inteiro. Tem pessoas que tiram essa pele. Eu tiro porque, como eu sirvo para o cliente do restaurante, eu evito colocar essa pele. Mas na grelha ela fica uma delícia. Vira aquela pururuca, né? Quem não gosta de uma pururuquinha de frango, hein? Delicioso. Esse é o corte do famoso galeto atropelado do Chechel. Essa receita é minha, hein? Olha isso, que bonito. Fazendo isso, na sua casa você pode usar os temperos que você gosta. Geralmente o sal, o limãozinho é muito bom, né? Também o vinagre, porque tira aquele cheiro do frango. No restaurante, nós temos o chefe de cozinha, o Thiago. Vem aqui, Thiago. O Thiago é o nosso contra-regra. Já deixou tudo pronto. Ele prepara aquele tempero. Me dê, Thiago, aqui. Thiago, dá um oi pra galera aqui. Só um oi, ó, que bonitinho. O Thiago, ele já prepara um tempero com ervas. Olha que bonito. Que é um alho batido. Ele coloca o vinagre, o limão. Já tem o sal, né? E aí eu vou temperar esse galeto. Não é mais coxa, já virou galeto, porque já passou por um processo, né? Ó, passou um lado, vira o outro lado, né? Fez isso, bonitinho, o sal tá perfeito. Eu falo galeto atropelado, eu falei na receita, tá lá, aparece. Por que atropelado? Porque depois que eu faço isso, vamos atropelar ele, tadinho, né? Mas enfim,
Tem que fazer chave. Pega um facão e vou quebrar esse osso. Não assusta vocês, hein, ó. 1, 2, 3. Pronto. Atropelamos o galeto. Olha como é que ficou isso. Aí, a partir daqui, vamos levar na grelha. Eu já tenho uma grelha pronta ali, né? Ou pode ser na sua frigideira mesmo. Não se preocupe se você não tem uma chapa, uma grelha. A gente no restaurante, a gente já é mais preparado porque faz quantidades, né? E vamos levar lá na nossa grelha. Vem comigo aqui, cinegrafista. Olha isso. Botou aqui e aqui vai grelhar. Você pode usar um orégano, um manjericão, a ervas é por sua conta. Perfeito. E só esperar 10 minutos ele grelhando. E aí, Mi, olha isso aqui, ó. Mirella, eu falei, Mi, eu já sou íntimo, viu? Olha aquele galeto aqui, papai, ó, pra aí, ó. Sabe aquele galeto? Eu trouxe a minha grelha pra cá, pra ficar mais no foco, né? Porque eu quero ganhar aqueles feedbacks lá, aqueles comentários bem top. E pra pegar bem bacana, olha esse aqui, ó. Então o galeto virou isso aqui. Agora vamos pegar aquela montagem do prato. 1 minuto só. Cadê meu assistente? Tudo bem, ele tá ali no contra-regra. Olha o truque da televisão, papai. Olha pra isso, né? Eu já montei um arroz, um creme de milho maravilhoso, incrível, que o nosso chefe faz na casa. Uma batata a sauté. Essa batata ela pode ser tanto a baroa, a inglesa, essa opção sua. Batata frita para o público é incrível. E esse prato, esse galeto vai vir aqui, ó. Tá pegando bem, o cinegrafista? Esse menino é um fofo. Parabéns, um trabalho lindo, esse menino incrível. E esse é o nosso famoso galeto atropelado que nós servimos para os clientes. E eu já tenho um cliente ali que falou que vai degustar esse prato, hein? Já vou entrevistar ele já. Tá bom? Olha isso. E logo mais tem mais receitas do chefe. Vamos trabalhar para a galera que é vegano, vegetariano, fit. Vai ter muitas receitas incríveis para vocês, usando a economia. Ah, um detalhe, eu não falei, sabe quanto me custou esse prato? Vou falar, você que é dono de restaurante, vou revelar meu segredo, viu? Esse prato está em torno de R$ 9,00, o custo dele. E ainda vou dar a dica, pode vender de acordo com a sua região, 25 até 35. Tudo bem? E é isso. Beijo a todos, muito obrigado, gratidão ao universo. E vai ter muitas receitas incríveis. Mi, é com você, linda! Obrigada, Chechel. Sempre um prazer receber você aqui no Boa Manhã. E a gente vai ter que finalizar o programa de hoje, mas a semana tá só começando, porque amanhã tem mais. E eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente, 8 da manhã, viu? Não perde. Segue a gente lá nas redes sociais, que a gente posta muita coisa lá. @Boa Manhã na TV e no YouTube, programa Boa Manhã. Acessa lá. Então, ficando por aqui. Até amanhã.